Fundada em 1982 no interior de São Paulo, a Emar iniciou suas atividades com a fabricação de embalagens através de uma gestão inovadora. Sempre atenta às necessidades do mercado, incorporou ao seu portfólio outras linhas de produtos e hoje possui vários segmentos, criteriosa na aquisição de matéria-prima, maquinários modernos, unidades produtivas capazes de atender toda a demanda e logística eficaz, contando com frota própria e o apoio de grandes parcerias terceirizadas. A empresa conta atualmente com 4 unidades produtivas, que somadas totalizam mais de 20 mil metros quadrados de área construída. Assim caminha a Emar, desenvolvendo, produzindo e comercializando produtos de alta qualidade, buscando a satisfação total dos seus clientes, gerando crescimento sustentável para a empresa, respeitando o indivíduo, a sociedade e o meio ambiente. Emar, referência em qualidade. Olá você, onde quer que você esteja, seja muito bem-vindo ao programa Iris Decalaf. Muito obrigado pela sua audiência e a gente já começa dizendo para você que nós estamos aqui nos estúdios absolutamente seguros pela sanitização da Mata Pragas. Mata Pragas ali na Dr. Fernando Costa. E se você tem uma empresa e você está trabalhando, você faz parte daquele grupo que tem direito de trabalhar, eu peço a você que considere sanitizar o seu espaço pela Mata Pragas, gente. Porque a segurança que a gente tem aqui, você tá vendo aí no vídeo, tá passando o videozinho da sanitização deles no começo da manhã. Então, considere sanitizar pela Mata Pragas. E eu quero convidar para você nos acompanhar pela nossa página do Facebook. Se inscreva no nosso canal no YouTube, programa Iris Decalaf, ou vai no nosso Instagram, Iris Decalaf, @IrisDecalaf2020. Gente, eu juro que eu vou aprender ainda, tá? Você sabe que eu tava me arrumando hoje, assim, belíssima, lá no estúdio VL, Vinícius Leonardo. Eis que chega, de repente, a vozinha dele de 70 anos. E aí, minha filha, o seu programa, assim, eu dizendo pra ela, né, no canal 7 da NET, no 43.1 na TV aberta. Aí ela olha pra mim com aquela carinha de anja de 70 anos. Minha filha não tem pelo Facebook, não? Morri, gente, morri. 70 anos, a vozinha do vídeo. Dona Cida, um beijo. Nós estamos aqui hoje em festa, gente. Nós estamos começando hoje uma série chamada Preconceito, aonde nós vamos falar realmente com alegria mesmo, em festa, porque a gente vai ter que derrubar isso em algum momento. A gente vai ter que derrubar todos os preconceitos, porque nós trabalhamos com a diferença, é só da diferença que a gente evolui. E nesse primeiro programa dessa série, que é uma série de 4, nós vamos estar enfocando hoje a orientação LGBT. Há 30 anos atrás, a OMS, Organização Mundial de Saúde, tirava do CID o homossexualismo. O sufismo ismo em medicina, né, quer dizer doença, né? E homossexualidade, né, o sufixo dade quer dizer comportamento. Então, há 30 anos que isso já não existe mais a nível de CID, mas o preconceito continua. Então, nós estamos tendo prazer de receber aqui, você vai conhecer histórias fantásticas. E a gente vai ter também uma aula, tá? Porque eu vou junto dessa com vocês, porque aqui pra nós, né? LGBT é sopa de letrinha, né, gente? A gente se confunde, mas a gente vai aprendendo junto, sabe? Porque é junto, é nessa caminhada que a gente vai se libertando das amarras, do que era, sabe? Aquela... Não, pera. Olha, ali, à minha direita, eu tenho a Red. Oi. Alor. Red... Alor. Red Alor.
Red Alô. Red, você é drag queen. Isso, sou drag queen. Explica o que é drag queen. Bom, drag queen é uma pessoa, não necessariamente uma pessoa LGBTQIA+, mas uma pessoa que faz algo, que usa o seu corpo para o meio artístico, entendeu? A Red é o meu alter ego. Eu me sinto Red quando eu estou montada, mas eu também me sinto um pouquinho quando eu estou desmontado. Então, assim, eu não diria que é uma personagem. Eu diria que faz parte de mim, que é uma outra parte minha, mas que é algo totalmente artístico. Assim, quando eu chego na minha casa, eu tiro tudo isso aqui e eu tô um menino gay normal. É uma coisa do yin e yang, né? É Sim. o masculino e o feminino, Sim, né? sim. E aí, do lado da Red, eu tenho o Thiago. Thiago Augusto, é isso? Sim. O Thiago Augusto, que era... Mulher. Era Sexo de nascença, mulher. o sexo de nascença mulher. E aí Isso. você tem 4 filhos também, né? Sim, Tem 4 filhos e todos também com a orientação diversa do corpo. sim. Todas as siglas possíveis. Todas as siglas. Todas. Eu falo que a minha casa é um arco-íris, graças a Deus. Deus, oh meu Deus do céu. Seja bem-vindo, Tiago. E aqui do ladinho meu, professor Júlio Fernando, professor e advogado, que vai falar conosco sobre a parte legal da coisa, né, doutor Júlio? Vamos trazer uma visão legalista para as questões e tentar moldurar os direitos que vocês têm e o que a sociedade deveria fazer frente ao respeito, que seria obrigatório e, ora, na vida do cotidiano, não é. Na outra ponta, eu tenho o Israel Alves da Silva. Eu gostaria, inclusive, de fazer um contraponto aqui para falar do time de rugby de Rio Preto, né? Isso mesmo. Eu faço parte do time de rugby chamado Hydra. Ele está desde 2012 aqui em Rio Preto. Israel, você está com aquela câmera ali. Inicialmente, ele começou com um time feminino, na verdade. Tinha outro time chamado Minotauro, só que a namorada do integrante desse time também queria jogar. Vou criar um time, pegou o nome de Hydra, jogou lá, e basicamente eu entrei só para ajudar. Mas como as publicações, a divulgação foi muito grande, quem queria participar do rugby, quem queria aprender a jogar, começou a chegar junto, começou a mandar mensagem, a querer frequentar, e a gente conseguiu fundar o time masculino de rugby, o Hydra masculino. E você é gay? Gay. Gay. Do lado eu tenho a Guta. A Guta é maquiadora. Oi, tudo E bem? você é trans. Sou trans. Tá, explica pra gente trans. Trans é quando, por exemplo, eu vou dar por mim. Quando você não se identifica com o sexo que você nasceu, Certo. tá? Então, eu nasci menino, fui me descobrindo ao longo do tempo, me assumi pro meu pai quando eu tinha 13 anos. E ainda não era o suficiente, sabe? Gente, eu já me assumi. Eu sou gay, pai. Mas aí foi passando o tempo, eu falei, gente, não, tem alguma coisa errada. Porque eu gostava de ter o comportamento feminino, eu gostava de usar roupa feminina, eu gostava de usar tudo do universo feminino. Era o que me encantava. Eu odiava usar bermuda masculina, gente. Não me via, não tinha nada a ver comigo. E aí foi passando o tempo. Falei, pai, olha, eu tenho outra questão. Eu acho que eu sou mulher. E meu pai super me apoiou. Nossa, ele me abraçou muito. Aliás, toda a minha família. Então, tipo assim... O que é uma exceção, né? Mas isso a gente vai entrar mais tarde. Total, vai. super exceção. E aí, hoje eu sou uma mulher completa. Sou uma mulher 24 horas. Eu amo ser quem eu sou. Sou super realizada. E cheguei aonde eu queria chegar. Certo. E do seu lado eu tenho Arielle Pandolfi. Arielle. Isso mesmo. Arielle. Arielle com 2 L e Y no final. Oh, meu Deus do céu! Arielle, você se define como Lésbica, sim. Sou lésbica, né? Desde de criança, mesma história parecida com a da Guta, né? Sim, eu não queria colocar nada feminino. Que dava para mim feminino, eu excluía do guarda-roupa. E estamos aí na luta, graças a Deus, defendendo a causa. E do lado dela nós temos a doutora Joelma Caparrós, ela que é psicóloga.
E, doutora Joelma, a gente já pode começar aqui, já vamos começar a trabalhar, né, doutora? Porque, né, por enquanto, a gente está só no social, né? A gente poderia falar um pouquinho, doutora Joelma, da disforia de gênero, os tratamentos biológicos, né? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Quero agradecer muito o carinho, o convite novamente por estar aqui, né? Sempre muito feliz em poder falar o que a psicologia pode contribuir para o pessoal aí de casa e dizer que é incrível essa sua iniciativa para a gente trabalhar aí sobre, né, esse tema, sobre preconceito, né, e trazer tudo isso. Porque a gente vive numa sociedade bastante complicada, né? Então, algumas coisas precisam ser desconstruídas e construídas novamente. Mas eu queria falar sobre isso um pouquinho depois. Pode ser? Pode. Então vamos tá. passar... Quanto tempo nós temos, Márcia? 10 minutos. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um intervalo. Olha, o povo está mandando aqui, gente. Você vê, olha só, vamos organizar essa bagunça? Vamos para o intervalo, a gente organiza. E voltamos em seguida. Não sai daí não, você está aqui, canal 7 da NET, ou pelo Facebook, ou pelo YouTube, não importa onde você esteja. Aqui é programa Íris Decalave. Bateu aquela fome? Queijo derretendo, napolitana, mussarela, calabresa, mexicana, baiana. Tá esperando o quê? Ligue, venha retirar. Peça para entregar. 3512-2399. Não deixe de pedir a sua pizza no Ponto da Pizza, a mais gostosa de Rio Preto. 3512-2399. Na Avenida Danilo Galeazzi, 1589, ao lado da Caixa Econômica. De volta, eu quero dizer para você, onde quer que você esteja, é para você escrever para a gente. Entre nas nossas redes sociais, deixa a sua opinião, deixa a sua sugestão, né? Quais os assuntos que você gostaria de ver abordado aqui por nossos debatedores. E antes do nosso intervalo, ai gente, eu queria tanto contar o que aconteceu, mas não posso. Então vamos voltar aqui para o doutor Júlio, para o professor Júlio, que vai falar para a gente sobre o aspecto legal da coisa de você ter uma identidade diferente daquela que você nasceu. Então, como fica casamento, adoção? Por favor, professor. Os institutos de casamento e união estável, eles são institutos diferentes. É bom abordar isso de forma direta, que a união estável seria diretamente uma relação de fato. Está acontecendo a união entre casais do mesmo sexo e eles não formalizaram isso. E a partir de 2011 eles puderam trazer isso para um documento e formalizar. O regime de casamento, ou regime adotado dentro da união estável, seria
o de comunhão parcial. Eles iriam dividir aquilo que eles constituírem dentro da união estável. Já o casamento, ele é um conjunto de regras diferente. Ele segue uma formalidade. Eu preciso do cartório e o cartório me declarar casado com uma outra pessoa. Isso tem um impacto direto no processo sucessório. Isso também impactou diretamente no processo de adoção, porque antes a explicação dada para os casais de mesmo sexo que tentavam adotar era porque não era declarado nem união estável e nem casamento. A adoção é um instituto regido pelo ECA, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E lá ele dá os requisitos objetivos e subjetivos para que você possa fazer o processo de adoção. Trazendo para esse cenário de hoje, do preconceito, o casal homoafetivo ele pôde fazer os processos de adoção a partir de 2011, com o Instituto da União Estável, e a partir de 2013, com o Instituto do Casamento. Isso veio flexibilizando os direitos para ele. E é importante falar, não só do direito, mas é importante falar que a sociedade ela está sempre à frente do direito. A sociedade promove situações para que depois o legislador venha produzir leis que venham acolher essa situação. Sempre é essa impressão que nós temos, que o direito não acolhe uma determinada situação ou outra, mas é porque ele está um passo atrás do que acontece na sociedade. Ele não tem condição de estar à frente. O legislador não teria condição de pensar todas as situações que nós, seres humanos, conseguiríamos desenvolver nas relações sociais. Inclusive, a coisa da lei, né, ela acontece na medida em que acontece a necessidade, né? Sim. As leis vão... A questão da doação, por exemplo... Elas vão se adequando. Era um requisito da doação que, para a adoção de duas pessoas, que elas fossem casadas ou estivessem em união estável. E aí veio a união estável em 2011 e o casamento em 2013. E a gente pode levar isso também para as questões sucessórias. O direito ao nome também, né? Sim, o direito ao nome. E é importante o direito ao nome que você não precisa... Aqui nós temos uma pessoa casada, Tiago. Você é casado? Sim, sou casado civilmente desde que entrou a lei. Sou casada há 10 anos, mas civilmente eu casei em 2014. E quando eu casei, o juiz deixou bem claro que eu estava casando como homem. Inclusive, assim, a minha esposa faz parte do meu plano de saúde. Todos os nossos bens, a gente casou com comunhão total de bens. Ela está desfrutando. Então, assim, eu acho muito bom. Eu tenho 10 anos de casamento. Aí você compra o teu carro, aí você compra a tua casa, aí você deixa a sua vida ali tranquila e você falece. E quem vai ficar com os teus bens, o teu cônjuge? Não, você não é casado. Né? Então, eu acho muito importante hoje a gente oficializar. Gente, é importante sua família saber. Eu sei que é difícil, não foi fácil para mim. Eu fui criada numa igreja adventista do 7º dia. Uma igreja extremamente rigorosa. Eu tive 4 filhos até ter coragem de me assumir. Foi difícil, eu chorei, eu tive depressão, foi difícil, não é fácil. Mas hoje eu só aceito pela sociedade, eu me sinto até privilegiado. Eu assim não sofro muito preconceito, sabe? Nem de igrejas comuns, nem de igrejas inclusivas. A minha família me aceita. A minha esposa leva o nome do meu pai, né? Que a gente casou e ela pegou o nome do meu pai, porque infelizmente... Você estava falando, Tiago, que que a sua digamos, a sua identificação é trans. O meu gênero é trans e a minha sexualidade é hétero. Sim. Você quer que eu explique? Isso, por favor, por favor. Eu nasci, né, menina, mas aos 9 anos de idade eu comecei a ter um problema com o meu corpo, né? Olhar no espelho, começou a puberdade, olhar que estava nascendo mama, e aquilo ali foi ficando horrível para mim. Eu entrava na frente do espelho, eu tampava, eu não queria ser menina. Há 20 anos atrás, o pessoal olhava mais só assim, os gays e as ditas sapatão, né? Que é um nome pejorativo, né? Para as lésbicas. Sim. Então, era muito complicado. Eu tentei me assumir quando eu tinha 12 anos. Mas eu perdi todas as minhas amizades. Eu fazia parte do time de vôlei da escola. Ninguém queria mais ir para o vestiário tomar banho comigo, sabe? E aí, o que eu fiz? Eu entrei no armário, né? E aí, minha mãe rigorosa, eu tive uma filha fora do casamento por violência e acabei ficando com a criança. E minha mãe, você tem que casar. E meu pai, você tem que casar. E eu casei. E sempre sendo muito correto, eu segurei aquele casamento, pastor, meu ex-marido é pastor, e eu ali dentro da igreja, comandando cultos, entendeu? E eu peguei aquilo para mim. Mas chegou uma hora que eu não consegui mais, sabe? Eu falo assim, eu me senti pecador dentro de uma igreja tradicional. Eu não me sinto pecador hoje. Hoje eu me sinto que eu tenho a minha religião e eu estou bem com ela.
Mas eu me sentia pecador por eu não dizer quem eu era. E um dia eu disse, eu vou dizer. Né? Não adianta eu estar em cima do púlpito e pregando uma coisa que eu não acredito, porque eu acredito que todos nós somos filhos de Deus. Com certeza. Seja hétero, seja... Então, eu falei, não vou mais fazer isso daí, não. Aí eu resolvi me assumir. Né? E, aos poucos, eu fui mostrando quem eu era. No começo, eu não cortei cabelo, para não assustar meu pai e minha mãe, que eles são muito tradicionais. E eu tenho esse entendimento de ver o do outro, a visão do outro. O olhar sobre do mim. outro, né? Sim, meu pai não ia conseguir entender. Olha, minha filha com 4 filhos, e, de repente, minha filha chega aqui, nossa, é um homem. Então, eu fui aos poucos, levando, casei com a minha esposa, levei ela sem dizer que era esposa, eles foram gostando dela, e aí eu fui... E hoje eu sou bem aceito. Você falou uma coisa que eu acho extremamente importante. Quando Jesus disse, amai ao próximo como a si mesmo, você precisa sair do seu ego para você olhar o outro com o olhar do outro. Você não pode olhar o outro com as suas verdades. Sim, verdade. Tá certo? Você tem que olhar o outro com as verdades do outro. Só assim você vai conseguir entender e ter essa aceitação, né? Sim. Então, a sua identificação, então, é trans-hétero. Hoje eu sou um homem trans, eu comecei a fazer a transição lá no CTA, né, que é a transição que a gente fala formal. Eu já tenho um nome no meu título de eleitor, agora eu fiz a retificação do meu documento de nascimento, né, que hoje é certidão de casamento, já fiz o pedido, mas ainda não terminou de fazer. Eu faço a transição no CTA, eu comecei pelo oposto do que se começa a transição, que se começa pelo hormônio. Eu fiz a cirurgia primeiro, de retirada dos órgãos internos, né, femininos. Pós o hormônio, quando eu sarar totalmente da cirurgia, e depois tirar a mama. E eu assinei um termo que, tipo assim, tem pessoas trans que se sentem bem com o órgão genital. Eu não me sinto. Então, eu vou fazer a transição completa, até ter um órgão masculino. Isso é possível pelo SUS. Pelo SUS. Sim, então eu vou fazer Miranda, tudo. Né? Ela esconde um pouco, mas eu li uma entrevista que ela já fez fez. Isso. Então eu faço a transição e a minha psicóloga falou para mim, olha, Tiago, se você só gosta do que pareça mulher, que tenha a aparência feminina, porque não importa se você nasceu com a genitália masculina ou feminina, o que importa é o que você se sente. É como você se identifica. Se você se identificasse bem, tendo a mama, tendo todos os órgãos femininos, você não deixaria de ser homem. Mas eu não gosto, né? Eu prefiro não ter, eu prefiro olhar no meu espelho e me sentir bem com o meu corpo também. Porque homem eu já sou, mas eu quero me sentir bem com o meu corpo. Eu olhar e falar, é do jeito que eu quero. Tá, vamos passar ali para Red. Red, eu queria que você ajudasse a gente, porque, né, a gente já entendeu exatamente qual é a sua identificação, né? Eu queria que você ajudasse a explicar para a gente as letrinhas. Pansexual, ajuda cisgênero. Talvez eu precise de ajuda, porque eu sou um pouco nova, assim, eu me assumi recentemente um pouquinho, assim. São 3 anos, mas eu logo me assumi, já comecei meu trabalho drag, então eu comecei a estudar recentemente sobre todo o universo que a gente precisa entender. São muitas coisas, realmente, mas que, aos poucos, a gente vai compreendendo. Bom, vocês me ajudem, hein? Ó, L é lésbica, G, gay, B, bissexual, T, trans e travesti, tô certo? Q é queer, né? Queer, e o que é queer? Queer, vamos lá, deixa eu ver se vocês me ajudam. Eu acho que queer é quando você não se identifica... Por exemplo, eu sou um menino gay, mas eu não me identifico totalmente como um menino gay. Eu sou uma pessoa que gosta das coisas femininas, que não me importo com gênero, sabe? Eu uso roupas femininas, mesmo sendo um menino, e eu não me importo com gênero. Eu acho que queer é basicamente isso. Posso estar errado, vocês podem me ajudar, por favor. Tá? E tem intersex e assexuada, é isso? E assexuada. Meu Deus do céu. São muitas siglas, gente. Assexuado, sim. Tá assexual entra, sim. Sim, na verdade, a nossa sigla é LGBTQIA+, e o mais significa os outros vários gêneros que a gente não inclui, porque é uma sigla muito grande. Mas ela sempre está crescendo, porque
a gente está descobrindo pessoas que não se encontram nas siglas que já existem, entendeu? Então, é preciso criar siglas novas. Hoje em dia tem, inclusive, aquelas pessoas que não se identificam com o sexo, né? Elas são só pessoas, né? Sim, sim. Acho que são pansexuais, né? Elas não são assexuadas, não é. Assexual é quando a pessoa não é sexualidade. Verdade, Ela não sente Sim. atração nem por mulher, nem por homem. Gênero fluido é aquela pessoa que não se identifica nem no corpo feminino, nem no masculino. Ela flutua entre os dois, que é uma das minhas filhas que eu tenho. Um dia você vai olhar a Letícia e pensar, a Letícia é um menino. Tá com roupa masculina, vai na sessão. Outro dia a Letícia chega, mãe, eu quero esse vestido. Então, e a Letícia vai além. Ela é gênero fluido e pansexual. O que é pansexual? É aquela pessoa que se apaixona por você, pelo que você é e não pelo seu corpo. Pelo seu gênero, Gente, sim, pelo que você é. Eu acho que é isso aí. Eu acho que a gente tem que realmente cuidar das pessoas como pessoas. Aquela roupa que você veste não faz a menor diferença. Se você é magro, gordo, preto, branco, amarelo, gay, pan, cis, não faz a menor diferença. Eu acho que o que faz realmente a diferença é quem você é enquanto caráter, enquanto pessoa. Tá bom? A gente vai fazer um intervalo e voltamos em seguida. Obrigado pela tua companhia. Segue a gente aqui nas redes sociais. Venha conhecer o salão mais charmoso de Rio Preto. Visagismo, cabelos, estética, alongamento de unhas, maquiagem, tudo isso em um ambiente elegante e climatizado. VL Studio Hairstylist, os mais modernos e eficazes tratamentos para cuidar da pessoa mais importante do mundo, você. Na Rua Prudente de Moraes, 1865. Telefone 99226-3830. 99226-3830. Programa Íris de Calafia, gente, de volta. Nós estamos aqui na nossa série que está começando hoje, gente. É uma série intitulada Preconceito, e nesse primeiro programa a gente está falando sobre a orientação LGBT. A gente vai ter nas próximas semanas racismo, nordestino e idosos, tá? Então fica ligado no programa Íris de Calafia. Cada domingo tem um programa novo, tá? Então é pelo canal 7 da NET, domingo, o inédito às 8h30, e pela TV aberta, canal 43.1. Se não estiver entrando, não tem importância não. Continue insistindo que ainda demora mais um bocadinho. E a gente está aqui conversando, né, doutora Joelma? O preconceito também, né?
Pois é, a gente encontra um preconceito altíssimo, né, na sociedade, mas tem uma coisa que eles colocaram ali, que é preciso ser, né, vencida. Que o que é o preconceito? Né? O preconceito é o desconhecimento dos fatos, é o desconhecimento das histórias, é o desconhecimento dos conceitos. Né? Então, a gente cria, muitas vezes, vários conceitos errados, né, na nossa mente, na nossa sociedade, no nosso modo de ser, e deixa realmente de apurar aquilo e trazer aquilo para a nossa verdade. Mas eu vejo um preconceito também muito grande na própria comunidade, né? Uma dificuldade de aceitação muito grande dessas próprias pessoas, né? Olha os relatos delas aqui, o sofrimento que elas passaram para tudo isso. O auto, né? O autoconhecimento, a autoaceitação, né? E do ponto de vista psicológico, é sempre muito importante a gente buscar ajuda especializada, né? Ajuda espiritual, para a gente poder realmente nos entender, né? Nos identificar. Né? Isso faz parte o quê? Do crescimento, porque depois que você tem, né, essa identificação, que você tem certeza do que você é, ninguém te segura mais. Né? Que é o caso aqui, né, de vocês, da história de vocês. E eu achei muito bacana o que o Dr. Júlio colocou, e algumas pessoas até ficam bravas, né, com relação a alguns posicionamentos que nós temos, principalmente com relação à adoção de homossexual. Gente, o que as pessoas resolvem fazer entre quatro paredes é problema delas. Conviver com essa diferença do outro, ela pode nos causar algum desconforto, mas a diferença é do outro, a diferença não é nossa. Né? E a gente precisa respeitar a opinião e a diferença do outro para construir uma sociedade mais justa. Fundamentalmente. Na adoção, né, do homossexual, a gente vive muito isso, né, no dia a dia, toda essa questão preconceituosa e tudo mais. Mas eu disse isso para uma pessoa. Você prefere deixar uma criança sendo adotada por um casal homossexual que está cheio de amor, carinho, bons princípios, moral, costume, que trabalha, ou deixar uma criança numa família totalmente desestruturada que, de repente, pode ter N transtornos mais tarde? Então, é esse tipo de discussão que a gente tem que trazer e tem fomentar. Que trazer mesmo, isso. Né? Tem que trazer mesmo, não é fingir ou vamos passar por cima, não, né? Tem que trazer mesmo, sabe? Porque a cada dia mais você vê a geração Z. Como é fácil para esses jovens, esse pessoal da geração Z, aceitar as diferenças. Sim, e uma coisa que nos preocupa muito é que o Brasil até 2015 era um ranking do país mais violento com relação aos transexuais. Então, realmente, a gente precisa pensar sobre isso, fomentar mais discussões assim, fazer as pessoas pensarem que o outro resolveu viver, é problema dele e cabe a ele. Né? A gente precisa nos trabalhar, nos autoconhecermos como pessoas, até para aceitarmos, aceitar o outro da forma como ele é. Como ele é, né? A aceitação como ele é. E aí, a Arielle Pandolfi, ela é pastora de uma igreja evangélica. Na verdade, eu sou bispa, né, já. É bispa? É bispa. Pastora, desculpa. Bispa, nós já passamos por tudo, né? Sim, igreja evangélica inclusiva. Fala pra gente. Hoje nós não denominamos inclusiva. Nós denominamos uma igreja para todos, né? Porque a gente percebeu que estava se chegando pessoas héteras também na igreja, né? Hoje nós contamos com pessoas héteras, né, lá também. E o que a gente percebeu? A gente, quando a maioria, igual eu estava conversando aqui com a Guta, com Israel, quando eles nasceram na igreja evangélica, né? Eu já vim do tradicional mesmo. Eu descobri a igreja em 2009. Fui muito bem acolhida, muito bem doutrinada, entendeu? E hoje os princípios que nós adotamos na igreja evangélica lá, nossa igreja, a igreja evangélica Nova Redenção, apostólica, nós somos apostólicos, foi incluir, porque
a gente sofre querendo ou não, a gente sofre um preconceito. Porque na igreja existe uma doutrina que, se você está em pecado, você não atinge o altar. Entendeu? Eu passei por todos os processos da igreja tradicional, né? Da pentecostal. Então, assim, você tem que estar em santidade para ir lá louvar na frente, para levar uma palavra ali para os irmãos, entendeu? E quem é gay, que se denomina gay, que eles sabem, né? Porque hoje também existe muitos, né, que estão ali na igreja, mas não se preferem não se manifestar, que são, né? Então, existe muitos hoje. O que nós abrimos a igreja para todos, para que hoje, para cada um de nós, cada um da sua denominação, pudéssemos ter oportunidade de estar no altar, de estarmos cumprindo o nosso chamado, né? Então, louvando, pregando, fazendo aquilo a qual o Senhor nos designou aqui na terra, né? Então, assim, essa oportunidade que a Igreja Nova Redenção, ela dá para todos. Então, assim, independente se é hétero, LGBTQ+, independente, a igreja está ali para todos, todos. E você sofreu muito preconceito? Da minha infância, você fala, assim, da minha trajetória? Na escola, sim, muito. A escola, eu era bad boy, né, na escola. Então, eu sempre eu dei trabalho. Até a minha conversão. Até a minha conversão eu dei muito trabalho. Então, assim, o pessoal tinha medo de mim. Que se olhasse pra mim, levava porrada, né? Então, assim... Mas eu sempre fui uma pessoa adorável. Era tudo marra. Era boy, marra. Mas era adorável. Olha, gente, um bad boy adorável, tá? Sabe o que a gente fala assim? Porque muitas vezes nós que somos homossexuais, nós criamos uma barreira de proteção, né? Então, essa era a maneira que eu tinha de me proteger, né? Então, eu era marra. Olhava para mim, você tinha que transpassar algo. Era um mecanismo de defesa ali, né? Naquela idade que eu achei para me proteger naquela situação. Eu tava conversando no outro dia com uma pessoa homossexual, falando de umas coisas, vocês podem, inclusive, me ajudar em relação a isso. Tem os homossexuais, e isso eu acho feio, inclusive em heterossexual. Eu acho que você não precisa agredir. Se você quer fazer sexo, vá para um local apropriado. Sim. Tem aquelas pessoas que escancaram na rua uns beijos, e isso é feio em qualquer gênero. Em qualquer gênero. E aí, o homossexual, ele estava me falando, essa pessoa que eu estava conversando, que é assim, Iris, essas pessoas que fazem isso, elas têm dificuldade de aceitar elas mesmas. Isso. É por isso que elas meio que agridem a sociedade. É isso, Guta. Você foi privilegiada, né? Eu acredito que sim. Ponto 1, porque eu tenho uma família que é a minha base. Então, já começou dentro de casa. Já fui privilegiada aí. Então, assim, o que é diferente para a maioria, gente, infelizmente. Tem gente que em casa sofre, é mandado embora. Eu nunca fui. Então, por exemplo, meu pai... Eu perdi minha mãe quando eu tinha 12 anos. Em seguida, eu me assumi. Então, acho que foi mais porque eu senti falta da mãe. Eu me vi presa comigo mesma e eu precisava falar para o meu pai. Então, eu me assumi muito nova. Então, eu tinha 13 anos, imagina. Olha, pensando hoje, eu fico pensando... Gente, eu era muito nova. E já tinha essa certeza, eu já tinha né? total certeza, mas é aquilo que eu falei. Eu pensava que eu era gay, né? Então, eu pensava que eu era gay e achei que... Nossa, eu vou contar pro meu pai e acabou. Eu sou meus gay. Problemas, né? Foi passando-se os anos, tudo foi mudando. E sim, sou muito privilegiada. Por exemplo, eu já trabalhei em shopping. Muitas não conseguem, já barra na hora, tipo assim. Então, mas o que eu procurei também fazer? Eu fui bem articulada na minha situação. Eu pensei o seguinte, eu vou me formar antes de querer ser alguma coisa. Eu preciso de uma fundamentação, porque o mundo vai me cobrar, né? Sim. O mundo lá aqui fora é muito cruel. Então eu pensei, eu vou trabalhar, vou conseguir um dinheiro, porque daí, pronto, as pessoas vão reconhecer pelo que eu trabalho, não pelo que eu sou. Eu posso ser a melhor maquiadora. Se a pessoa tiver preconceito... Não, mas é a melhor, né? Então, eu acho... Deixa passar isso de lado. Com isso, eu vou quebrando barreiras. Então, o que eu pensei? Vou me formar e depois eu vou me transformar em quem eu sou. Florescer, né?
E aí eu virei maquiadora, logo em seguida já pronto. Agora eu tenho uma formação, agora eu vou ser quem eu sou. E eu acho que a parte mais, pode ter sido para você, Thiago, também mais libertadora é o guarda-roupa. Gente, é incrível quando você tira tudo de masculino e você se enxerga, seu quarto rosa, suas coisas, tudo do mundo feminino. Gente, era isso mesmo que eu procurava. E quando eu cheguei, eu falei, nossa, agora eu tô realizada. Israel, e para você não é assim? Eu... Fala no microfone. Isso. Pra aquela câmera ali. Como as pessoas têm um termo muito... Eu acho pejorativo, mas eles acham legal. Eles falam assim, Israel, você passa batido. É gay, mas não parece. Nossa, é tão... Passa batido, agora que eu... É tão legal assim, sabe? Você é gay, mas você não parece, eu gosto. Ah, é o preconceito ao reverso, é isso, preconceito Nando? disfarçado de... Tô te fazendo um elogio, feedback. É. E o que ela falou é muito interessante, porque no esporte também tem muito isso. Uma coisa que é, inclusive, o que deveria ser... É o esporte... acaba não dando esse suporte para as pessoas homossexuais, trans, ou de qualquer outra identificação. Qualquer opção diferente da maioria. Uhum. No meu caso, quando eu comecei no esporte, eu nem sempre fui do rugby. Eu já fiz natação, já fiz luta. Quando eu entrei na academia de luta, que o pessoal ficou sabendo que eu era gay, a primeira coisa que fez, ele é gay, mas ele tem força. Por que você... Aí eu... Oi? Amado. Ou então, quando eu fui pro rugby, eu recebi convite de outros times também para sair do IDA. Não, só sei que numa conversa foi... ele é gay, mas ele corre rápido pra caramba. Gente, qual é a parte do que o gay entra para você participar de um time de futebol? E nessa coisa, eu vejo muita dificuldade dos trans... ingressarem no esporte oficial. Porque, mas o hormônio de uma mulher trans é diferente de uma mulher cis, então ele tem mais força, eles conseguem... No meu time tem uma moça que, no rugby tem uma modalidade que se chama line. Então, é uma pessoa em cima da outra para pegar uma bola. Tem uma jogadora do meu time que ela não fica em cima de ninguém, ela pula e pega a bola de quem está em cima da outra. Nossa! Temos fotos no Instagram do Hidra para prova. Que impulso ela tem, né? Se você pedir para eu pular essa mesa aqui, eu caio do outro lado. Tranquilamente. Mas... A gente vai fazer o seguinte, já você vai continuar com essa história, que já estão me apontando ali, que eu tenho que dar uma paradinha, para o intervalo. A gente volta em seguida e você vai continuar dizendo para a gente do preconceito no esporte. Que, na verdade, o que é o esporte? O esporte é a junção de todo mundo, né? É quando você junta. E a gente não consegue isso. Vamos ali, já voltamos em intervalo.
De volta aqui. E antes da gente fazer o intervalo, eu vou pegar direto, que é para não perder mesmo o fio da meada do raciocínio do Israel. Israel, aí você estava falando da moça que tem essa impulsão. Sim, continua falando. Como eu disse, ela pula tão alto que parece que ela está voando. Ela é trans ou ela é... Ela é mulher cis. Cisgênero. Mulher, do time feminino. E por que é cisgênero? Não pode ser heterossexual? É porque, assim, quando você pega você quer... Eu não acho legal você dizer mulher de verdade ou mulher trans. Não, é heterossexual. Heterossexual. Ela é heterossexual. Heterossexual. E tem esse impulso. E tá. tem esse impulso. E quando a gente assume que é homossexual, a reação das outras pessoas também é muito diferente no esporte. Como o rugby é muito contato, você cai no chão, a sua mão vai acabar pegando nas partes íntimas de outra pessoa. Não adianta. E já pode passar como assédio. E já não só pode passar como assédio, como cria piadinhas, como gera dificuldade das outras pessoas fazerem marcação com você, porque não querem contato, não querem correr o risco de cair e eu supostamente assediar a pessoa. Meu Deus do céu. A parte legal seria que, se esses homens héteros que assediam as mulheres tivessem esse mesmo pensamento, que são incomodados quando são assediados, entre aspas, por outro homem, eu acho que não teria tanto assédio entre homens. Eles sabem héteros, né? que é desconfortável e continuam cantando mulher descaradamente no meio da rua. Não sabem se é casar. Sim. Mas não aguentam jogar um esporte com um homossexual porque acham que vão ser assediados. Ou acham que são bonitos demais pra gente? Não. O que eu achei interessante, que essa linha, inclusive, nós vamos levar para os outros temas, que é essa coisa, né? Você passa batido. Batido. Quer dizer, o negro, ele não é negro, ele é moreno. Ele é moreno. Né? É aquela coisa, né? É aquela coisa de não dar nome aos bois, né? Quer dizer, olha, eu estou dizendo que eu sou gay, você não precisa tentar me proteger, porque eu estou bem comigo mesmo, né? Tipo, não, você é legal, mas não bota essa roupa assim não, porque fica muito viado. Oi! Mas a intenção é essa. A intenção é essa, né? Eu sou... Joia, você queria fazer uma parte. Passa o microfone para ela. Gente, esse menino incrível é meu aluno com muito orgulho. Gracinha. Não, só para a gente falar um pouco, né, a respeito do preconceito, né, e do trans, que você me perguntou lá no outro bloco a respeito da disforia, né? Uhum. Por exemplo, no caso dela, que, né, dele. Perdão, né, eu ia falar o nome, né? No caso dele, do Tiago, né? A questão do sexo em si incomoda, né? Foi fazer o tratamento, está fazendo o tratamento, né? Para poder se sentir melhor, se situar melhor. No caso da Guta, ela manteve, né, os órgãos sexuais, assumiu e é algo que não a incomoda. Ela está bem resolvida, né, com isso. Então, é muito importante a gente falar sobre essa diferença, né, até para as pessoas entenderem um pouco o conceito em casa, né, e acabar aí fomentando a discussão a respeito do preconceito, né? E é esse preconceito que gera violência, né, gente? Sim. É o preconceito que gera violência. Iris, eu queria falar sobre, pegar um gancho no assunto dele da passabilidade, né, no mundo da gente, quando a pessoa é um gay ou uma lésbica que se identifica feminina ou masculino, a gente fala passabilidade. Ele é uma pessoa passável. Se ele não abrir a boca e disser, eu sou gay, ninguém vai perceber. Uhum. E existe dentro do nosso universo LGBT muito preconceito. Então, assim, eu vim aqui para demonstrar o seguinte: se a gente quer arrumar a casa, que a gente comece a arrumar a nossa. Porque existe muito preconceito dentro da gente, dos LGBTs. Isso que você quer dizer, Tiago, é assim, existe um preconceito contra ele, que é passável. Não, a gente fala que os passáveis são privilegiados. A sigla LG, eles são privilegiados. Como a minha esposa, ela antes se identificava como lésbica. Hoje, como ela é casada comigo, que sou um homem, ela é considerada bissexual, mas ela não aceita. Para ela continua sendo lésbica. A minha mulher é passável, ela tem cabelo comprido, ela usa roupa extremamente feminina, assim como ele é passável.
E quando as pessoas, o gay, ele é um tanto afeminado, ele já sofre um pouquinho mais de preconceito. Por quê? Porque a nossa sociedade ela é machista. Quando chama um gay de afeminado, não é elogio. Ele quer dizer, você é uma mulherzinha. Mulherzinha, diminuindo tanto as mulheres quanto ele. Entendeu? Então, mas ele é passável. E eu me atento sempre às pessoas não passáveis. Vamos supor, eu estou assim, eu ainda tenho a mama, certo? Eu não sou passável. Vai ter uma pessoa que vai me chamar no masculino, outra no feminino, e isso magoa demais. As pessoas não entendem. Cara, quando eu estou brigando, lutando, e você vem e me chama, oi, você é mulher? Ou você pergunta, você é mulher? Você não parece mulher? Isso tudo é ofensa. Entendeu? É um preconceito velado, entendeu? Então, tipo assim, a gente que não é passável... Pera, Tiago, que agora você tocou num ponto muito interessante. Olha, as pessoas que são hétero, elas não podem saber, porque olhando assim, por exemplo, para quem não é passável, você não pode se sentir ofendido, você tem que exercitar aquele olhar do outro, tá certo? Porque... Como é que eu vou saber? A minha intenção não é ofender. Mas aí que eu venho Se eu usar no gênero feminino, pode ter certeza que a intenção não é ofender. É, inclusive, saber. Então, eu acho que cabe a pessoa dizer, olha, eu sou masculino, você, por gentileza, use o pronome masculino. Porque fica complicado. Aí é um caso de bolinha de cristal. Eles, é mais fácil você chegar na Arielle e falar, boa tarde, qual o seu nome? Se ela te disser Arielle, ela é uma lésbica. Você vai entender que ela é feminina. Ou chegar em mim, boa tarde, bom dia, qual o seu nome? Tiago. Isso tem afastado muito gays até da igreja. Porque eu recebi um depoimento essa semana que a pastora da igreja insistia em chamar um trans no feminino. Tá, aí é uma outra, história, né? Aí é realmente preconceito. Aí é realmente... Entendeu? Aí Fala, geralmente, quando as pessoas me veem, né? Porque o meu caso é diferente do Tiago, né? O meu caso, eu sou uma lésbica, totalmente assim, eu uso masculino, cabelo curto. Só que eu não tenho esse mesmo problema, essa disforia de gênero, assim. E aí, irmã, pastora... pastor, e aí, pastora? Eu falei, o que você se sentir melhor? Eu porque, acho tipo assim, tão bonito. Porque, assim, eu não ligo se me chamarem no masculino ou no feminino. Desde que me chamem de Arielle, né, no caso. Então, eu sou a Arielle, eu sou a pastora Arielle. No caso do Tiago é diferente, né? Então, assim, eu não tenho esse problema de... Pode, claro. Pra mim também, eu não ligo muito. Mas, tipo assim, ó, vamos supor, no primeiro impacto, quando a pessoa me vê de primeira, ela olha pra mim e fala, é uma mulher. Não, sim, você imagina. Ela olha de cara, é uma mulher. Ainda já passou aconteceu 10 umas vezes na fila do cabelo. Nossa, todo mundo fala. E aí, o que acontece? Quando é o primeiro impacto, ela olha pra mim e fala, não, é uma mulher. Tá. Só que teve um caso curioso, de uma vez que eu trabalhava numa loja, e chegou uma senhora com a neta, e ela chegou na loja, tal, tudo bem, moça? Tudo ótimo, e você? Aí eu acho que ela ouviu minha voz, ela se tocou, acho que nossa, mas que voz grave, né? Enfim. E aí ela estava com a netinha, na segunda vez que ela me chamou, ela já me tratou no masculino. Ela falou, ai, pede pra ele. É horrível. Eu fiquei incomodada. Preconceito. Sim, aí eu fiquei incomodada porque você sente que é na maldade. Uhum. Você vê que a pessoa não foi sem querer. Então, o que aconteceu? A neta dela falou, vó, é ela. A menina tinha, sei lá, 8, 9 anos. É a geração Z. É essa geração Z, gente, que já nasce eu entendendo que nós somos pessoas. Por dentro. Tem 6, 7 anos. E eu achei legal, porque assim, não precisou de eu falar nada. A neta, que tinha 8 anos, já... Vó, é ela. Eu falei, pensei comigo, muito obrigada, querida, assim, arrasou. E aí a avó dela depois começou a me tratar no feminino, porque tomou uma bronca, ficou mega sem graça. Mas é exatamente isso. Eu noto quando é na maldade e você quando... pode se sentir ofendido. Mas vamos observar que ela acabou de falar que uma criança da nova geração foi capaz de entender que estava vendo uma mulher. Sim, a geração X não entende Por que isso. que a outra geração não vai estudar a respeito, gente? Não, Porque a gente não vamos pode estudar. Olha, eu tenho uma neta de 3 anos, Heloísa.
A Heloísa olha para mim e ela vê um homem, ela não consegue me chamar de vó, ela me chama de Zói Tiago. 3 anos, gente, por que a gente não se policia? Porque dói, ô Iris. Dói, a gente faz tratamento psicológico, não é à toa. A gente passa por todo esse processo, não é à toa. Então, a gente tem que ter o olhar do outro. Claro que eu não vou querer que uma senhora de 90 anos compreenda o que é essa sigla toda, né? Além da sigla, ainda tem a parte de como você se sente, tem um ar romântico, tem várias coisas, entendeu? Mas, Tiago, olha, eu complicado. posso garantir para você o seguinte, tá? O seu coraçãozinho pode começar, porque o pessoal da geração X, esse pessoal é difícil mesmo, é difícil para eles aceitar qualquer coisa diferente. Não é só a nomenclatura ou gênero, é qualquer coisa diferente. Eles foram criados dentro de uma caixa. Entendeu? E tudo aquilo que sai da caixa, eles não conseguem entender, entendeu? Então, exercitar também esse carinho no olhar para com aquela pessoa de mais idade, né? Red, você no seu dia a dia, você sente alguma coisa assim? Vou fazer o seguinte, vou deixar você para a volta, nós vamos fazer o intervalo. Gente, olha, vou te contar uma coisa para vocês. No nosso momento, no nosso momento musical, nós vamos ter... Ai, gente, você sabe qual é a música? Que é o hino LGBT, né? I Will Survive. Mas aí a gente vai ter o Murilo, que é um ator maravilhoso, performático. Ele tem uma versão maravilhosa dessa música, hilária, você não pode perder. A gente volta, intervalo. Lembrando para você, onde quer que você esteja, você pode ir no nosso canal do YouTube, Programa Iris Decalaf. Deixa lá a sua sugestão, deixa o seu comentário. Você pode seguir a gente também na nossa página no Facebook, Programa Iris Decalaf. Você pode correr para o Insta, vai lá, conta para todo mundo que está rolando esse papo aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Antes da gente ir para o intervalo, a Red ia falar então de como ela se sente, se ela sente essa coisa do preconceito, se isso afeta ela no trabalho, né? Quando você está trabalhando performaticamente, né? Fala pra gente. Eu acho que o preconceito, numa forma geral, ele atrapalha, porque é algo que a pessoa deixa de fazer ou deixa de se referir a você por algum conceito que ela tem, algum conceito que ela tenha sobre você. E
a nossa cabeça, a cabeça de todo mundo é muito enraizada, tem muita coisa enraizada, que às vezes nem nós mesmos sabendo que está na nossa cabeça. Então, a gente acaba cometendo erros sempre, durante a vida toda. E por isso que é muito importante a gente sempre buscar a evolução, a gente perguntar se a gente tem dúvida. Eu acho que é a única forma da gente conseguir chegar numa sociedade um pouco melhor, perguntando para outra pessoa como ela se sente, ou se você tem alguma dúvida, e aquela pessoa não souber te responder, você pesquisa. A gente tem vários meios, tem internet, então hoje tudo muito mais fácil para a gente conseguir chegar nessa evolução. Mas a nossa cabeça precisa estar aberta a querer buscar outras coisas. A gente precisa querer essa evolução também. A gente precisa querer entender o outro e amar o outro. Com certeza. Né? Se a gente não quiser, a gente não vai chegar a lugar nenhum nunca. Eu amo cada um de vocês aqui, viu? Doutor Júlio, eu queria fazer uma última consideração, que o preconceito é um caminho sem volta. O preconceito vai gerar para você uma injúria racial ou um racismo. Talvez não gere para você, mas gere a prática em você. E isso é crime. E o preconceito não tem que ser tratado só com as pessoas que estão aqui, que mudaram o gênero ou que fizeram uma outra opção sexual, mas com a família deles também. Esse crime acontece no deboche, esse crime acontece na prática do dia a dia de uma sociedade machista que nós alimentamos. Então, assista o programa, abra sua cabeça, procure informações e abandone todo e qualquer tipo de preconceito que você tenha a ter. Porque o preconceito tem uma linha muito tênue para a criminalização. Olha, isso é verdade, né? Arielle, você fala o endereço da igreja novamente, que nós já vamos dar uma encerrada por aqui, porque vem aí o Murilo. É isso, a igreja fica na Jorge Tibiriçá, na rua Jorge Tibiriçá, ali no Parque Industrial, número 1380, esquina com a Dom Pedro I. Isso se chama Igreja Apostólica Nova Redenção. Para todos vocês estão convidados. Tá vamos lá sim, vamos lá sim. Tiago, você tem um projeto social, meio segundo para falar dele, a gente vai botar no rodapé aqui. Eu tenho um projeto social que ajuda pessoas que a família não aceitam, então eu levo para uma casa, se a pessoa estiver abandonada, eu ajudo com arrumar trabalho, depois que a pessoa arrumar o trabalho, eu ajudo com todas as outras coisas que precisar, com a transição de gênero, levo ao médico, tudo que for preciso, até a pessoa se inserir na sociedade, trabalhar e ter uma vida digna. Também... É como a Casa de Apoio Brenda Lee, de São Paulo, que eu tive o prazer de conviver com Brenda Lee. É uma casa de apoio. É uma casa de Sim, apoio. É uma casa de apoio. Hoje eu trabalho sozinho, mas eu estou buscando parceiros, porque hoje o financeiro é tudo eu e minha esposa, né? A gente trabalha sozinho. E então a gente procura Tiago Augusto Cirino no Facebook e ajude no nosso projeto, seja um parceiro. Seja um parceiro, e eu vou dizer uma coisa para você também, doações, né? Porque, pelo visto, eles lá atendem também a nível de cesta básica, né? O que a pessoa tiver... Olha, gente, ajudar. A gente tem que se dar as mãos e ajudarmos uns aos outros, porque nós estamos largados ao relento. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigada a cada um de vocês. Alguém quer falar mais alguma coisa? Fala, Israel. Eu quero convidar vocês para estar lá, assistir um treino nosso do Hydra Rugby. É só procurar a gente no Instagram, hydrarugby.com. E você é artesão também, Isso, né? sou artesão. Vende o seu peixe, aproveita. A minha página chama Criação Nerd RP. A gente reproduz ou cria imagens do mundo HQ, nerd, DC... E entre outras coisas, só dar uma passadinha lá, ficar de olho nas nossas publicações e entrar em contato. E agora nós vamos para o nosso momento musical. Então, gente, nós vamos agora ao nosso momento musical. Deixa eu falar um pouquinho dessa pessoa maravilhosa que vai estar com a gente. Ele é o Murilo Gussi. Eu gostaria tanto de falar Gucci, né? Mas é Gussi mesmo. Ele é ator, ele é diretor do GAL, que é o Grupo de Apoio à Loucura, tá? E ele é vocalista da banda Psicorange. E ele vai fazer essa performance, que é a performance da música considerada hino pela comunidade
comunidade LGBT. Eu gostaria, nesse instante, antes de falar, eu gostaria de pedir véria e escusas, mas é que o nosso programa estreou em junho, né? Que a gente gostaria de estar fazendo esse programa ainda em junho, que é o mês, né, que a comunidade LGBT comemora. Então, dia 28 de junho, né, foi o dia da parada, que seria da parada gay, né? Mas a gente está fazendo de qualquer maneira. E aí o Murilo, ele é vocalista do grupo Psicorange, tá? Da banda Psicorange. Gente, vamos com a gente. Ele está fazendo uma versão dessa música, Will Survive, da Gloria Gaynor. E a música é Vai, Wilson, Vai. Ai, Wilson, Vai. É uma versão humorística do Alberto Trabucci. Vamos com a gente? Eu quero dedicar essa música a todas as POCs que eu conheço, as POCs que eu ainda não conheço, e a essa comunidade maravilhosa que sabe a dor e a delícia de ser o que é. Eu não nasci gay, o pé do meu pai, que contratou um tal de Wilson pro seu capataz. Eu vi o Poff tomar banho e o tamanho da sua mala era demais. Além de lindo era demais, eu virei gay e me assumi. E a arte da pederastia pude um dia então sorrir. Eu pedi o Wilson em casamento e o jumento aceitou. A lua de mel foi no Egito, eu fui pra cama, eu dei um grito. Eu disse, ei, vai devagar amor, não vai com força, ainda sou moça. Eu não quero sentir dor, me trate como uma menina. Vaselina, por favor, parecia Rambo. Com a sua bazuca na minha nuca, eu disse vai, ai Wilson vai. Esfregue a mala na minha cara, vai pra frente, vai pra trás. Pra Malone eu dei um grito, eu engasguei, quase vomito. Wilson vai, ai Wilson vai. Vamos exercitar agora o nosso poder de imaginação. Imaginem que aqui nas minhas mãos tem uma guitarra. Imaginem que nós vivemos num país melhor. Imaginem que possamos nos amar em liberdade. E é isso. É imaginando tudo aquilo que a gente quer e sendo tudo aquilo que a gente é. É isso que vai levar a gente muito além. Eu já nasci gay sem culpa pro papai, por contratar o tal de Wilson pro seu capataz. Eu vi o Poff tomar banho e o tamanho da sua mala era demais. Além de lindo era demais, tão bom ser gay, se assumir. E a arte da pederastia, posso um dia então sorrir. Pediu Wilson em casamento e o jumento aceitou. A lua de mel foi no Egito, eu fui pra cama, eu dei um grito. Disse, hey, vai devagar amor, não vai com força, ainda sou moça. Eu não quero sentir dor, me trate como uma menina. Vaselina, por favor, parecia Rambo. Com a sua bazuca na minha nuca, eu disse vai, vai Wilson, vai. Esfregue a mala na minha cara, vai pra frente, vai pra trás. Pra Malone eu dei um grito, engasguei, quase vomito. Wilson, vai, vai Wilson, vai. Hey, hey. E nesse momento eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, agradecer a toda essa equipe maravilhosa,
Agradecer Diego Neves pela maquiagem, Anderson Ayuso pela parceria de sempre. Agradecer a Deus que me deu essa beleza, me deu este corpo. E esse corpo é a performance que carrego comigo. É permanência que ameaça, é resistência e também é o meu castigo. É vontade de brincar de ser deusa e ensinar toda essa gente a também virar fumaça. Vai, Wilson, vai! Vai, Wilson, vai! Vem, Wilson, vem. Vem, Wilson, vem. Vem, Wilson, vem. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado, Murilo, muito obrigado a cada um de vocês que esteve aqui abrilhantando e trazendo informação pra gente, né? Porque é isso que a gente quer fazer, informação leve, sem ser aquela coisa pesada, porque a vida é leve, a vida tem a cor que você pintar, né? A gente volta com Gente que Faz, mais uma história fantástica pra você. Tem gente que recebe da vida um limão e faz uma limonada, daquela espremida, dá só 100 ml de limonada, não dá muita coisa, garanto pra você, você que entende de limão sabe disso. Tem outros que recebem um limão só e faz limonada suíça, dá quase 1 litro. Gente, é bom demais. E é com prazer imenso que eu estou recebendo uma dessas pessoas que recebeu da vida um limão e fez uma limonada suíça. O ex-capitão e atual Major Anderson. Muito prazer, muito obrigado. Major, já ia sair capitão de novo, é difícil, né? É difícil, assim, na Polícia Militar do Estado de São Paulo, as promoções são muito demoradas, né? Então a gente fica muito tempo no posto e as pessoas acostumam, né? Então fica difícil mudar com o tempo, né? O que a gente conhece de medula óssea é uma coisa dolorida, né? Sim. Esse tema é carregado de mitos, né? E o principal dos mitos é sempre quando se fala em cadastro e doação de medula óssea, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é que vão te enfiar uma agulha na espinha. Na verdade, as pessoas confundem essa medula aqui, ó, que é a medula espinhal do sistema nervoso, com medula óssea, né? Então, o que é medula óssea? É um líquido gelatinoso presente no interior dos ossos, principalmente na região da bacia, responsável por fabricar todos os componentes do sangue. Agora nós vamos dar uma paradinha e vamos voltar lá. Como foi que o senhor criou? Por que o senhor chegou a esse momento? Por que o senhor sentiu a necessidade de criar essa campanha? Na verdade, eu tive um diagnóstico de leucemia em 2012, né? E durante o período de tratamento, eu acompanhei muito o sofrimento de pacientes e familiares, né? Recebi uma bênção de Deus com a cura e durante o período que eu fiquei em tratamento, eu estudei muito sobre cadastro e doação de medula óssea e quebrei muitos mitos que eu tinha. Eu também achava que ia enfiar uma agulha na espinha, eu não sabia que você podia doar a medula pela veia do braço, né? Então eu passei os 6 meses de quimioterapia, comecei a voltar à minha rotina normal de vida. Foi quando Deus tocou no meu coração e falou assim: pera um pouquinho aí, você viu o sofrimento de pacientes, de familiares, estou te abençoando, você está podendo voltar à sua rotina normal de vida, e depois de tudo que você viu, você vai ficar parado aí, você não vai fazer nada. Então foi aí que nasceu. Então aí eu encontrei das pessoas de coração, a gente montou todo um material com site, com Facebook, com vídeos, para a gente desmistificar, né, esses mitos e levar a informação correta para as pessoas. E o que a gente tem visto assim é que aonde você vai, o brasileiro, eu costumo falar assim, o brasileiro é um povo abençoado que gosta de ajudar, né? Ele só precisa de informação. Então a gente leva essa informação. Major, já ia sair capitão de novo, não tem jeito. Major, a gente tem
uma coisa que foi passado, né, e que eu aprendi, graças ao senhor, já agradeço aqui, é que a medula óssea, ela não está presente entre os seus consanguíneos. Como é que é isso? Sim, hoje, assim, a probabilidade de se encontrar um doador compatível é de 1 para 100 mil entre brasileiros. Né? 1 para 100 mil. Entre brasileiros. E entre um brasileiro e alguém fora do nosso país, a probabilidade é de 1 em 1 milhão, porque, na verdade, esse banco é mundial, né? 52 países fazem parte desse convênio. Peraí, 52 países? 52 países. Peraí, mas no planeta nós temos 186. Por aí. Olha quantos países ainda estão de fora disso. Está faltando bastante gente, né? O senhor tem um bocado de trabalho pela frente, Tem Major. bastante trabalho. Você tem bastante trabalho, né, Major? E aí, voltando, assim, a probabilidade de se encontrar a compatibilidade entre familiares, entre irmãos, é de 25% só. 25%? 25%. Eu costumo dar alguns exemplos, né? A gente tem uma atriz que o pessoal conhece, a Drica Moraes, que ela recebeu um transplante de medula um tempo atrás, e a Drica tinha 6 irmãos, e nenhum era compatível com ela. Então não é fácil, não. Major, o senhor acompanhou o nosso programa, o programa hoje, né? Isso não é a voz de Deus? Porque, olha só, a ciência diz que não existe nenhum DNA igual. Inclusive, agora, eles já descobriram um fator que consegue diferenciar um gêmeo idêntico do outro. Sim. Como é que o compatível comigo vai estar do outro lado do mundo, por exemplo? É assim, só Jesus para explicar, né? Não tem explicação, né? Ele fala assim que tem uma passagem na Bíblia, né, que a gente pode até fazer uma alusão a isso, né? Que ele fala que os 2 principais mandamentos eram amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí perguntam para ele, mas quem que é o próximo? E ele dá um exemplo que uma pessoa tinha sido roubada, estava jogada na estrada, e as 2 primeiras pessoas que passaram, que eram muito próximos dessa pessoa, passam por aquela pessoa com indiferença e vai embora. E aquele último, o terceiro, que era o menor expectativa de parar ali, que era o mais distante, é o que foi lá e ajudou, né? Então, hoje a gente tem um caso aqui da nossa região, um menino que chama Luiz Felipe, né, que é de Mirassol. Esse menino tinha o irmão gêmeo que não era compatível com ele. É gêmeo? Gêmeo que não era compatível com ele. Ele tinha 2 tipos de leucemia. Né? 2 tipos de leucemia? 2 tipos de leucemia. E o anjo da vida dele, o próximo dele, é um engenheiro que mora na Bahia, né, o Luciano. Meu Deus! E nós temos, inclusive, um vídeo do Luiz Felipe. Vamos assistir? Foi quando fizeram uma reunião, me levaram para uma sala, deram medicação para mim. Aí esse médico chegou e falou assim, mãe, o Luiz Felipe, ele está com leucemia crônica. Eu falo para o senhor assim, quando ele falou para mim, eu não sabia direito o que era uma leucemia crônica, mas eu achei que de todas as formas era a pior doença que existisse. Quando eu saí para fora, que eu vi o primeiro carro, eu me joguei. Porque eu não queria viver. Eu falei assim, poxa, eu perdi minha mãe, agora eu vou perder o meu filho. Eu pensava, Senhor, me dê força para me poder aguentar. Meu filho chegou numa situação que ele só falava assim que queria morrer. Porque ele via as outras crianças sem perna, outros sem braço, outro não sei o que. Então ele achava que ele ia ficar daquele jeito. Então ele falava assim, mãe, mas eu quero ficar assim, mãe. Eu quero jogar bola. Então eu peço, por favor, assim, de todo o coração, tente ajudar a doar uma medula óssea. Isso é uma coisa simples, não é complicada, não é doloroso. É realmente emocionante a história dele, né? É muito emocionante, né? Principalmente assim, porque você vê que a família passou por uma dificuldade muito grande, né? Eles moravam em São Paulo, teve o diagnóstico lá, a família precisou se mudar para cá, né? Veio a mãe com os 2 filhos e
E aí você tem uma enfermidade dessa na família, você precisa ficar com uma atenção 24 horas em cima do seu filho, né? Então não é fácil. Então aí quando a gente viu que ele conseguiu, né? Hoje ele conseguiu, ele fez o transplante há 4 anos atrás e está bem, é uma vitória muito grande. Vamos abrir mais esse leque, vamos falar das possibilidades de se doar, quem pode doar, quais são os requisitos para ser um doador de medula óssea. Sim, na verdade, assim, a gente tem que quebrar um outro mito que as pessoas acham que vão doar medula, e não é verdade, né? Primeiro você precisa fazer um cadastro. Só vai doar medula quando aparecer um paciente compatível. Então, para você fazer o cadastro, basta ir ao hemocentro mais próximo da sua cidade. Não pode esquecer de levar um documento oficial com foto. Lá você vai preencher um formulário, nome, telefone, endereço. Vai ser coletada uma amostrinha, bem pequenininha assim, de 4 ml de sangue. Essa amostrinha vai ser enviada para o laboratório do hemocentro. Lá eles vão fazer teu mapeamento genético, extrair teu DNA, que vai ser colocado no sistema e vai ser comparado com pacientes que precisam. Quando encontra um paciente que é compatível com você, vão te ligar e vão fazer a seguinte pergunta. Encontraram um paciente compatível. Você tem interesse de continuar no processo de doação? Não significa que você fez o cadastro e é obrigado a doar. Eles vão te ligar e vão te perguntar. Quem pode fazer o cadastro? Isso é importante. Pessoas de 18 a 54 anos. Certo. Sim. Já me botou fora da parada. Já me botou fora. Não. Mas, Major, por que 54 anos? Então, foi uma decisão do Ministério da Saúde, né? Mas baseado em quê? O senhor tem essa informação? Por que 54 anos? Ninguém entende essa informação, né? Até porque hoje você pode doar sangue até com 69 anos. Né? Você quase 70 anos, você pode continuar doando sangue. E a doação de medula hoje, a pessoa doa a medula, depois de 15 dias o organismo já recuperou. Né? Então, assim, ninguém entende muito. Né? Eles estão tentando subir um pouco essa idade, né? Porque, na verdade, o cadastro é até os 54 anos, mas a doação pode ser feita até os 60 anos. Mas tem que existir um pré-cadastro até os 54 anos. É interessante isso para você saber que não é a medula que você doa. Num primeiro momento, você está doando o sangue, você vai tirar o sangue, ali é que eles fazem. Isso tem que ficar muito claro, né? E a doação da medula é por onde? Para saber se dói, porque o indivíduo nessa altura já está querendo saber se dói, né? Então, posso falar só dos impedimentos? Sim, claro. Então, alguns impedimentos, né? Então, são, na verdade, quem teve qualquer diagnóstico de câncer, né? Não independente pode. se foi curado ou não, infelizmente fica impedido, né, de fazer o cadastro. Hepatite B, C e HIV. Né? As outras pessoas tá liberado para fazer o cadastro. Né? As restrições são bem menores que para a doação de sangue. Então não tem importância se você não tem os 50 quilos que é exigido para doação de sangue, se você fez uma tatuagem há pouco tempo, se você colocou um piercing, se você fez uma cirurgia, isso não impede. Então a doação da medula é feita? São duas as formas de doação. Na verdade são 3, né? Uma pelo cordão umbilical, mas não faz parte do cadastro, né? E aí a primeira forma de doação é uma punção no osso da bacia, né? Tanto na parte ilíaca da frente como da de trás. Mas na verdade o paciente é sedado, você não vai ver nada. O procedimento dura cerca de 40 minutos. Eu costumo falar, voltando a Drica Moraes, né, se o pessoal quiser acompanhar, no INCA, tem o depoimento do doador da Drica. E em determinado momento perguntaram para ele assim, como foi a doação? Ele falou assim, para mim foi 1 minuto, foi o tempo de eu dormir. Quando eu acordei, já tinha doado medula, não deixa cicatriz porque é só uma punção, vai ficar dolorido uns 5 dias, mas um simples analgésico resolve. E a outra forma de doação, que é a mais utilizada hoje em dia, que as pessoas desconhecem, chama aférese. O doador vai 5 dias antes na unidade de transplante, é fornecido um medicamento que vai estimular o organismo do doador a liberar células da medula para a corrente sanguínea. A mesma máquina que o pessoal está acostumado a doar plaquetas é a mesma máquina que vai coletar as células da medula. É assim, eles doou medula pela veia do braço, vai embora para casa. A única restrição só é ficar 48 horas sem praticar exercício de forte intensidade, né? Você não vai correr uma maratona, mas você pode fazer sua caminhada normal, atividade diária normal. Como é que as pessoas, de alguma maneira, podem participar, ajudar o senhor
nessa lida. E a gente pede o seguinte, as pessoas que tiverem interesse, né, de levar essa campanha para sua cidade ou para sua empresa, né, a gente tem o CIPAT, que tem anualmente, as empresas são obrigadas a fazer o CIPAT, então é só entrar em contato pelo telefone 17 991 64 4555. Tem o Facebook também, né? Batalha pela Vida Tudo Junto. Major, nós temos aqui as pessoas, porque eu estou vendo que o nosso tempo termina acabando e a gente não fala de algumas coisas super importantes. A gente tem a Cristinanda Damasceno. A gente vai ver o vídeo dela, o senhor comenta depois? Acho que as pessoas tinham que se conscientizar um pouco mais. Porque às vezes eles podem pensar assim, que nossa, é uma coisa muito difícil doar um pouquinho de medula. Só que para eles é difícil, mas pra gente pode estar salvando nossa vida. Ela me dá muito vômito. Às vezes eu quero ficar só deitada. E aí, nossa, é muito triste, porque a gente nunca acha que vai acontecer com a gente. Então é muito difícil ficar esperando. Então, Major. Triste, né? É assim, na verdade, a Cristi, ela não faleceu por falta de doadores compatíveis. Ela tinha 5 doadores compatíveis. Meu Deus. E infelizmente ela morreu por uma falta de atualização de dados, por causa de um número de telefone. Nossa! Né? Então ela venceu a quimioterapia, ela venceu a condição desfavorável de 1 para 100 mil de encontrar um doador compatível, né? E no final, infelizmente, ela acabou falecendo por causa do número de telefone. Como é que é isso? Então é muito importante assim, depois que a pessoa fez o cadastro, uma vez, você não precisa mais fazer de novo. Esse teu cadastro vai ficar até os 60 anos lá no Redome, que é a central do banco de dados, fica no Rio de Janeiro. Mas é muito importante, toda vez que você mudar de telefone e endereço, né, você tem que acessar esse site do Redome, lá vai ter uma aba lá do doador, e vai ter um local para atualização de dados. Porque senão a sua boa ação termina em nada, fica inócua, não é isso? Sim, porque assim, quando o Redome lá no Rio de Janeiro identifica um doador compatível, ele vai ligar para esse doador para ver se ele quer continuar no processo de doação. E se por acaso ele liga e ele não encontra esse doador, ele pega e cancela esse doador, né, e verifica se encontra um outro doador no banco de dados. O que, pela probabilidade, a gente sabe que não é fácil, né? Encontrar um já é um milagre. Se perder esse um bocado... E são detalhes, né? Parece que a vida é toda feita de detalhes, né, Major? Sim. Então, aqui em Rio Preto, voltando para a Cristian, quando aconteceu isso, e a gente gravou um vídeo com a Cristian, que o pessoal acabou assistindo, fizeram várias matérias aqui e eu assisti uma das matérias e eu fiquei assim triste, né? Triste de ter visto a matéria e falar assim, como que cada número de telefone alguém vai falecer? Eu liguei no Hemocentro, falei, me passe esses nomes, né? Por isso não vai atrás de ninguém. Mas eu consigo o telefone, devolvo esse telefone para vocês e vocês entram em contato com esse doador compatível. Porque no seu tempo de ativa, a sua expertise era localizar pessoas, né? Sim, eu era comandante Quando eu tive o diagnóstico, eu estava comandando a agência de inteligência de Rio Preto, né? Então eu mexia com localização de pessoas. E aí fiquei sabendo que, na verdade, assim, o Hemocentro não tem essa informação é informação sigilosa, né? Então, quando eles identificam lá no Redome um doador compatível, onde foi colhida essa amostra? Em Rio Preto? Então, manda esse nome para lá para essa pessoa ser localizada. Então, a gente não sabia para qual Hemocentro tinha sido enviado o nome do doador da Cristi e quem que era, né? Só o Redome sabe, e como é sigiloso, eles não passam para ninguém. Mas aí eu comecei, fiz um acordo com o Hemocentro, falei, então a gente vai fazer um acordo aqui. Nunca mais vocês vão me mandar um nome para o Redome dizendo não localizado. Me passa esse nome, eu consigo o telefone, devolvo, aí o Hemocentro vai entrar em contato com esse doador compatível, cadastrado compatível, né, para verificar se ele quer continuar no processo de doação. E aí, pelo número de pessoas que eu estava achando aqui, eu entendi que a gente precisava de uma ação no nosso país inteiro. Né? Porque eu só estava achando várias pessoas aqui, eu fiquei imaginando no país inteiro quantas pessoas estavam se perdendo por causa do número de telefone. Estavam se perdendo. Eu fiz um projeto na época de lei, e esse projeto foi apresentado, na época era deputado Major Olímpio,
E hoje esse projeto está no Senado. Passou pela Comissão de Seguridade e Família, Constituição e Justiça e está no Senado. E se esse projeto for aprovado, Willis, segundo matéria já exibida, 40% dos cadastrados, que hoje chega a 5 milhões e 400, estão com os dados desatualizados. Então, com esse projeto, com essa lei aprovada, a gente vai recuperar para o banco de dados cerca de 2 milhões e 400 cadastrados que estão perdidos. E a gente nunca sabe quantas vidas vão ser salvas só com essa atualização, né? Sim, porque você já tem tudo, né? Você tem a pessoa que está interessada a salvar... Com a disponibilidade para o outro, né? Disponibilidade. Porque você imagina, eu tenho acompanhado que nessa semana mesmo a gente tem 2 casos aqui em Rio Preto de 2 crianças de 8 anos, 2 menininhas de 8 anos, uma de Severínia e a outra de Novo Horizonte, né, que já teve uma indicação agora de transplante de medula óssea. Então, você imagina o desespero dos pais, né, no momento desse de pandemia agora, que as pessoas quase não podem sair na rua, né, e que agora ela depende de uma ação maior, de uma coragem maior das pessoas irem até o Hemocentro. Né? Então, é uma família, uma mãe que está com o joelho no chão, desesperada, pedindo para Deus, fazendo orações para que esse anjo que possa acordar essa família desse pesadelo apareça. Major, então, o telefone 99164-4555 é onde você pode... É o WhatsApp? Tem o WhatsApp também. O WhatsApp é onde você pode contactar e, quem sabe, você também vai ser aí uma pessoa que vai contribuir para com o próximo. Daria muito mais conversa, daria muito mais... Porque tem muita história realmente positivas para se falar, né? Mas a gente fica por aqui, o senhor prometendo que volta a conversar conosco. Sim, a gente volta com todo prazer. Gente, eu conversei hoje no Gente que Faz com o Major, ex-capitão Anderson, Gente que Faz. Muito obrigado por você ter ficado conosco até agora. Eu estou indo embora, mas antes de ir embora, eu quero te fazer uma pergunta. Vem cá. Você já fez a sua boa ação de hoje? Então, por favor, ainda dá tempo. Sabe por quê? Quem não vive para servir, não serve para viver. Muito obrigado. Até semana que vem com mais um assunto palpitante aqui no seu programa Iris Decalaf, pelo canal 7 da NET TV e pelas nossas mídias sociais. Dê um pulinho lá, dê a sua sugestão. Eu estou indo embora, mas eu volto. Tchau.